patrimônio cultural é um conjunto de elementos sociais considerados dentro de um contexto histórico. Tais elementos podem abranger diversos campos, de forma a criar uma verdadeira identidade cultural, como arte, gírias, sotaques, costumes ou até lendas. Chegaram aqui no Brasil e se depararam com os povos nativos, eles nem quiseram entender como é que funcionavam os grupos étnicos. Os povos como os Carajás, Guaranis, Tupis e Yanomamis são exemplos de tribos que ocuparam o território nacional. Ainda que esses povos compartilhassem alguns traços culturais, sociais e religiosos idênticos, existiam vários traços que às vezes diferenciavam eles. Então, com a colonização violenta, os povos indígenas foram sendo agrupados e forçados a se reunir nos mesmos espaços dos povos que eram completamente distintos. Isso aconteceu não apenas em lugares específicos, mas por toda a região brasileira. Também um embate de cultura, o choque de costumes, que resultou em embates mais violentos. Os embates eram mais violentos ainda. Resultado de tudo isso foi que muitos indígenas mudaram seus costumes, sua cultura, modificaram tudo isso. Um exemplo de tudo isso, nós temos o tronco linguístico entre o Tupi com o Guarani. A divisão do trabalho é comum e dividida entre os gêneros. Os homens possuem o papel da caça, da proteção da tribo e da criação de novos abrigos, enquanto as mulheres ficam em casa, criam novas vestimentas, cuidam dos filhos e mantêm tudo certo, tudo limpinho, tudo ok. Em outras tribos, a criação dos filhos é um serviço dividido por todos que vivem naquela tribo. E já em outras tribos também seguem um matriarcado, ou seja, o poder da decisão está na mão das mulheres. Bom, agora eu vou falar sobre a arte plumária. A arte de se arrumar com plumas coloridas, por exemplo, ela tem uma grande simbologia de guerra. Por quê? O nosso exército, ele usa o fardamento verde-oliva, que tem as cores verde-oliva, para combinar com a vegetação que nós temos, que são as matas, muito verde, por sinal. E também tem a questão de indicar a posição social das pessoas, de quem está usando aquela roupa, a pluma. Bom, a arte plumária em questão, ela também é uma das grandes diversidades culturais dos indígenas. Ou seja, entre a arte tem o modo de se arrumar com as artes plumárias, tem a comida e tem a música, que também é utilizada bastante em rituais religiosos. A influência indígena na cultura brasileira se passa por vários espaços, desde nomes próprios como Jacira, Jandira e Tainá, até em alimentos comuns no dia a dia, como a tapioca, a mandioca e o pirão. Na medicina também tem essa influência indígena e um grande exemplo disso é da alfavaca, que é utilizada para tratamento de infecções urinárias. No artesanato, a influência indígena se fez e se faz presente em todo o nosso cotidiano, seja ele no cesto e nas bolsas trançadas, entre outros produtos que são vendidos no centro da cidade. Além disso, a cultura indígena também está presente na própria tradição nacionalista do país, seja ou pela história ou até mesmo pela literatura. A herança cultural indígena são parte integrante do Brasil e que constrói também o país. Por hoje é só.